eu quero informar que o tema de hoje vai mexer bastante com cada um de nós. Chegou ali? Aí. Chegou? Mais alguém precisa de uma Bíblia? Acho que todos já têm a Bíblia. Muito bem, então, agora sim, tema de hoje, a lei e a graça. Queridos irmãos, eu pergunto, nós somos salvos pela lei ou pela graça? Hoje eu vou provocar tanto vocês vão querer bater em mim. Mas nós vamos brigar, vamos sair rolando no chão aí, sem nenhum problema. Somos salvos pela lei ou pela graça? Não fiquem bravos, que eu vou perturbar vocês, assim, no bom sentido, tá bom? Somos salvos pela lei ou pela graça? Então a lei foi abolida, certo? Como não? Se nós somos salvos pela graça, a lei não faz o menor sentido, certo? Errado? Somos salvos pela lei ou pela graça? Vamos ver na Bíblia Sagrada? Abra em Mateus 19, Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Vamos ver o que diz essa passagem bíblica, palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 16 e 17. Repetindo, eu vou repetir algumas vezes, porque alguém pode se perder aí no meio. Mateus 19, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda-os. Está fraco? Guarda-os. Está fraco? Guarda-os. Quais mandamentos Jesus se referia aí? Jesus se referia ao decálogo, aos 10 mandamentos. Então vamos pegar essa história que nós acabamos de ler. Alguém aproximou-se de Jesus. Esse alguém era um jovem muito rico. Ele aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Pergunta básica. Pergunta clássica. Aí Jesus diz a ele: queres a vida eterna? Então Jesus diz: bom só tem um, que é Deus. Mas se você quer a vida eterna, faça o quê? Alô? Faça o quê? Quantos mandamentos? 10. Somos salvos pela lei ou pela graça? Pela lei ou pela graça? Mas Jesus não disse para o rapaz: guarda os mandamentos? Disse. Jesus disse assim: você quer a vida eterna? Ele disse: sim, quero. Então, para a vida eterna você tem que guardar os mandamentos. Então eu pergunto: nós somos salvos pela lei ou não somos pela lei? Mas será o Benedito? Como diz por aí, né? Jesus disse: você quer a vida eterna, guarda os mandamentos. Mas vocês insistem em dizer que nós somos salvos pela graça. Então vamos fazer o seguinte: segura Mateus e vai para Atos. Vamos segurar Mateus e vamos para Atos. Atos também 16. Atos 16, versos 30 e 31. O livro de Atos é um livro muito importante para nós, para o nosso estudo de hoje. Fica logo depois de João. E vamos ler o capítulo 16, versos 30 e 31. Diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa história também é bem conhecida. Ela se deu envolvendo 3 pessoas, basicamente: Paulo, Silas e um carcereiro. E ali envolvia uma cadeia, envolvia presos e tudo. Naquela noite, Deus fez um milagre naquela cadeia. E o carcereiro ficou impressionado e ao mesmo tempo tocado pelo poder de Deus. O carcereiro então pergunta para Paulo e Silas: Senhores, diante de tudo que eu vi e ouvi, eu quero saber o que eu tenho que fazer para ser salvo. Ou seja, o carcereiro decidiu fazer essa pergunta e queria seguir o caminho. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Foi a pergunta. Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que resposta bonita a pergunta. A pergunta feita pelo jovem rico a Jesus era igual
a essa feita pelo carcereiro a Paulo e Silas. Lá o jovem pergunta: o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Esse aqui diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Que no fundo, é a mesma coisa. Só que Jesus responde uma coisa e Paulo responde outra. Jesus diz: guarda a lei, para o rapaz lá em Mateus. E aqui Paulo e Silas dizem: creia em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora eu pergunto: quem estava certo, Jesus ou Paulo? Mas se você me diz que os dois estavam certos, nós temos um problema grave. Por que Paulo não olhou para o rapaz e disse: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa? Mas não esqueça da lei. Paulo não falou isso para ele. E por que Jesus não falou para o jovem rico: você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Mas não esqueça também da minha graça. Vejam que Jesus apenas disse para o jovem rico: quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. E Paulo e Silas disseram para o carcereiro: você quer a salvação? Então crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu pergunto aos irmãos: crê em Jesus, quem crê em Jesus será salvo? Sim ou não? Sim. Esse sim de vocês está meio fraco, está meio desanimado. Quem crê em Jesus será salvo ou não? Sim. Depende, olha, saiu um depende ali. Irmãos, Jesus disse para o rapaz: queres a vida eterna? Guarda os mandamentos. Paulo e Silas dizem para o moço: você quer a salvação? Então crê em Jesus. Parece que essa pergunta é muito fácil, né? Você fala: pastor, essa pergunta é muito simples. Você que pensa que é simples. Não é simples, não. Quer ver uma coisa? A pergunta que não quer calar: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Essa é a pergunta. Irmãos, essa pergunta é feita por todo mundo. Quando uma pessoa vem para esta igreja, ou para a igreja onde você vai, ou outro vai, sabe o que as pessoas querem saber? O que pode e o que não pode nessa igreja. A pergunta é a mesma. O que é permitido e o que não é permitido. Então, numa igreja, a mulher não pode usar calça comprida. Na outra, pode. Numa igreja, não pode usar brinco, nem correntes, nem piercing, nada. Na outra, pode. Numa igreja, é pecado ir à praia, na outra, é liberado. Numa igreja, é pecado, por exemplo, comer carnes, na outra, pode comer carnes. Numa igreja, é proibido doar sangue, na outra, pode doar sangue. Numa igreja, as pessoas têm que cantar música gregoriana e na outra pode cantar música gospel bem contemporânea. Numa igreja não pode ter baterias no púlpito, na outra pode ter baterias e pandeiro e zabumba e atabaque e tudo mais. Numa igreja, as mulheres sentam de um lado, os homens sentam do outro. Na outra, elas sentam todo mundo junto. Numa igreja, o namoro dos jovens tem que ser um namoro fiel, não pode ter relação sexual antes do casamento. Na outra, não tem problema não. Está tudo bem, se você ama, está tudo certo. Cada igreja diz uma coisa. Numa igreja, Jesus virá nas nuvens, todo olho verá. Na outra igreja vai ser tudo secreto, inclusive o arrebatamento. Numa igreja tem que guardar a lei, na outra a lei foi abolida. Numa igreja o Espírito Santo vem e a pessoa fala em línguas. Na outra o Espírito Santo vem e ninguém fala em línguas. Cada igreja diz uma coisa, cada igreja prega uma coisa. Existem muitas igrejas diferentes, denominações, religiões, pontos de vista, filosofias, teorias, doutrinas. É uma confusão. E sabe por que tem tudo isso? Porque tem uma perguntinha que não quer calar. A pergunta é: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Num lugar alguém diz: você tem que pegar uma cruz, botar nas costas e andar de joelhos daqui até a Aparecida do Norte. Aí a pessoa diz: é isso? Tranquilo, então põe a cruz e vai. O outro diz: não, isso aí não precisa, isso é sacrifício, Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia e tal, não precisa. E assim vai. Numa igreja a pessoa tem que ir na montanha, orar no monte, fazer jejum e tal. Na outra não precisa. Numa igreja a pessoa tem que fazer uma campanha X com 7 sextas-feiras, com tantas reuniões, com um programa de jejum, de oração, de descarrego, disso, daquilo, porque na verdade a pergunta é a mesma. Qual é a pergunta? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Qual é o meu passo? Qual é a minha atitude? O que eu tenho que fazer? O jovem rico perguntou para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer? Jesus falou: guarda os mandamentos. Aí sabe o que o jovem disse para Jesus? Quais? Jesus falou assim: não matarás. Jesus citou 6 dos 10, para dar uma ideia para ele de quais eram os mandamentos. Sabe o que o jovem rico respondeu, né? Ele diz: eu guardo isso tudo desde a minha infância. Aí Jesus diz a ele: é? Tá bom. Então vai, vende tudo que tens, dá para os pobres, vem, me segue e terás um tesouro no céu. Ele foi e não voltou até hoje. Eu pergunto: ele guardava os mandamentos?
Ele disse que guardava. Então, ninguém podia apontar um defeito no rapaz. Mas será que ele guardava mesmo? Atenção, onde está o Guilherme aqui, que eu conversei com ele agora há pouco? Guilherme, não está por aqui. Foi arrebatado. Ok. Então, veja uma coisa, irmãos. As pessoas leem uma coisa e entendem outra. O jovem rico falou assim, eu guardo tudo desde a minha infância. Jesus mandou ele ir vender os bens, dar para os pobres e seguir Jesus. Ele não voltou mais, sabe por quê? Porque ele tinha um problema grave. O problema dele chamava-se egoísmo. Ele era rico, o coração dele estava na riqueza. Então ele não quis vender os seus bens. Ele tinha um problema grave, egoísmo, materialismo, egocentrismo. Eu pergunto, quem é assim, guarda os mandamentos? É claro que não. Então ele disse que guardava, mas não guardava. E tem mais. Quando Paulo e Silas conversaram com o carcereiro, e o carcereiro fez a perguntinha clássica: senhores, o que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Paulo e Silas então dizem: creia em Jesus e está resolvido o seu problema. Sabe, irmãos, essas duas passagens de Mateus e Atos parece dar subsídio, parece dar matéria-prima para duas linhas de pensamento, para duas escolas evangélicas, protestantes, cristãs. Uma linha é o seguinte: se você crê em Jesus, acabou, está salvo, está garantido. A outra escola diz, não, tem que cumprir a lei. E nessa visão, essa aqui e essa aqui, as pessoas vão para dois extremos perigosos, muito perigosos. Existe uma filosofia cristã que diz assim, eu falo filosofia porque não é doutrina, que diz assim, uma vez salvo, para sempre salvo. Já ouviram falar isso por aí, não é? Se você está salvo, não importa por onde ande e o que faça, está salvo. Jesus não disse isso. A frase que seria correta seria assim: uma vez salvo, para sempre salvo, vírgula, enquanto se permanece salvo. Mas as pessoas dizem muitas coisas, e cada um fala o que quer, mas também ouve o que não quer. Porque na Bíblia, Jesus disse, guarda os mandamentos. Lá em Atos diz, creia em Jesus. Eu pergunto, irmãos, somos salvos pela lei ou pela graça? Está fraco? Pela lei ou pela graça? Então não importa o que a gente faça, é pela graça que seremos salvos. Hã? Sim ou não? Não. Eu posso, por exemplo, entrar na igreja e frequentar todo tipo de lugar lá fora, porque eu sou salvo pela graça, ninguém pode falar nada para mim, tá certo? Ou está errado? Então eu não sou salvo só pela graça. Tem mais alguma coisa? Está complicando. Somos salvos pela lei ou pela graça? Ou pelos dois? Eu sabia que tem gente esperando esse negócio dos dois. Só que se você falar que é pelos dois, aí a situação fica pior ainda. É só pela graça? Alguém diz ali, não, pastor, é só pela graça. Vamos avançar. Essa questão toda, esse questionamento todo, é para sair fumacinha da cabeça, é para a gente pensar bastante e analisar bastante, porque esse é o problema lá fora. Essa é a grande questão lá fora. Uma vez uma garota foi convidada para ser membro da igreja. Sabe o que a garota falou? Falou, por que eu tenho que ser membro da igreja? Eu tenho duas amigas que são membros dessa igreja. Eu faço tudo que elas fazem e elas fazem tudo que eu faço. Por que eu tenho que ser membro da igreja? Não preciso. Se elas são membros da igreja, serão salvas, eu também serei, porque tudo que elas fazem, eu faço, e tudo que eu faço, elas fazem. E não tem sentido isso? Claro que tem. É óbvio que tem. Tem que haver uma diferença ou não tem? E onde está essa diferença? A salvação é pela lei ou é pela graça? Por que Jesus não falou a frase completa para o rapaz? E por que Paulo também não falou? Resposta para essas perguntas. Sabem por que Jesus disse ao rapaz, guarda os mandamentos só? Falou mais nada? Porque aquele moço que era judeu, que era religioso, que nasceu nos princípios judaicos, sabe o que passava em seu coração, na sua cabeça? Ele sentia-se perdido, frequentava o caminho, tinha entendimento das regras todas, mas ele se sentia perdido. Então o que ele fez? Ele foi a Jesus. A Bíblia fala que o jovem foi a Jesus, não diz?
Diz, foi a Jesus. Quando ele vai a Jesus, ele está fazendo a coisa certa. Toda pessoa que quer a salvação deve ir a quem? A Jesus. Então aquele jovem fez a coisa certa, ele foi a Jesus. E uma vez que ele foi a Jesus, não haveria necessidade de Jesus falar para ele, olha, para você ser salvo tem que vir até mim. Porque ele já estava com Jesus. Não precisava repetir isso. O que faltava para ele? A obediência. Então Jesus disse, guarda os mandamentos. Jesus não disse a ele, aceita a minha graça. Por quê? Porque ele já estava diante de Jesus, já estava conversando com Jesus, já estava diante da graça, que é Jesus. E por que Paulo e Silas falaram para o rapaz, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa? Porque o problema do carcereiro não era a lei. O problema dele, ele era o homem da lei. O problema dele era crer ou não se aquele homem que morreu na cruz era o Messias ou não era o Messias. Por isso Paulo e Silas se preocupam apenas em responder aquilo que era o problema dele. E por isso eles dizem, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só que tem um problema grave nessa frase. Eu queria que você olhasse para mim aqui, por favor. Olha aqui no meu rosto e me diga, quem crê em Jesus será salvo ou não? Está fraco, sim ou não? Sim. Sim. Então abra a Bíblia em Tiago, capítulo 2. Depois que lemos Tiago, eu pergunto de novo. E a sua resposta vai ser diferente. Abra a Bíblia Sagrada no livro de Tiago, capítulo 2, verso 19. Repetindo, Tiago 2,19. Essa é uma passagem bíblica importantíssima. Repetindo, Tiago 2,19. Diz assim, todo mundo achou? Amém? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem ou tremem. Olha para cá, por favor. Os demônios creem? Diz, creem ou não creem? Os demônios creem ou não creem? Eles creem em quem? É duro falar isso, mas é verdade. E os demônios serão salvos? Mas Paulo e Silas não falaram para o rapaz, crê em Jesus, será salvo tu e tua casa? Então os demônios vão todos para o céu? Não, não vão, claro que não vão. Os demônios estão perdidos? Estão. Tem jeito para eles? Não tem mais. Ué, mas quem crê em Jesus não será salvo? Esse versículo é para a gente pensar bastante. Porque veja bem, alguns dizem assim, pastor, tudo bem, os demônios creem, mas eles tremem. Mas não são só os demônios que tremem, não. Tem muita gente que conhece a palavra e treme. Sabia? Treme de medo. Às vezes a gente faz um apelo, a pessoa treme de medo, mas não se entrega. Então muitas pessoas creem, sabem e tremem. Os demônios creem e tremem. Isso quer dizer que crer em Jesus é uma verdade, é bíblico. Quem crê será salvo, está escrito. E será salvo mesmo. A questão é, o que significa crer em Jesus? Essa é a pergunta. É igual aquela pessoa que vai numa igreja e o pastor fala assim, quem quer aceitar Jesus? Né? Levanta a mão. Aí as pessoas levantam a mão, mas você pergunta para a pessoa, você sabe o que significa aceitar Jesus? Muitas vezes a pessoa nem sabe, mas ela levantou a mão porque é coisa boa, ele quer coisa boa para ele. Mas se eu perguntar aqui dentro, em qualquer outra igreja, irmão, o que significa aceitar Jesus? O máximo que alguém pode dizer por aí é o seguinte, é crer que ele é o meu Salvador. Eu aceito ele como meu Salvador. Isso muitas vezes é o máximo que a pessoa responde. Mas aceitar Jesus não é só isso. Aceitar Jesus é fazer o que aconteceu com Maria Madalena. Eu falo Maria Madalena para todo mundo entender, mas teologicamente não se sabe direitinho se era Maria Madalena ou outra Maria. Eu estou falando daquela pecadora, da prostituta, que foi a Jesus. Não foi, levaram a Jesus, arrastada pelos cabelos. E as pessoas falaram, Jesus, essa mulher é pecadora, foi apanhada em adultério, e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E tu o que dizes? Jesus olhou para a mulher, olhou para as pessoas e perguntou.
Quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Depois olhou para a mulher e diz assim: mulher, eu não te condeno. Eu também não te condeno. Quando Jesus diz, eu também não te condeno, Jesus está dizendo assim, eu te aceito do jeito que você é. Do jeito que você está aí, eu te aceito. Eu sou teu Salvador, eu não te condeno. Só que a frase não para por aí. As palavras de Jesus não pararam aí. Jesus completa e diz, agora vai e não peques mais. Essas duas expressões, eu não te condeno, e depois vai e não peques mais, revela uma coisa importante para nós. Revela o seguinte, que nós temos que aceitar Jesus como Salvador e como Senhor. Aceitar Jesus como Salvador é quando você vem do jeito que está, fumando, bebendo, com a vida toda enrolada, usando isso, usando aquilo, enfim, rico, pobre, negro, branco, não importa. Brasileiro, estrangeiro, inglês e americano, não importa. Venha a mim, Jesus falou, venha a mim, todos vós, venha a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, venha a mim, todo mundo. Então isso é Jesus como um Salvador. Mas quando a pessoa vem, Jesus diz assim, agora vai e não peques mais. Viver uma vida de obediência, de santificação, de crescimento. Então, quando a Bíblia diz, Paulo e Silas dizem, crê no Senhor Jesus, eles estão dizendo muito mais do que simplesmente saber que Deus existe e que Jesus existe. E nesse sentido, os demônios não creem. Quando eu falo que eles não creem, eu quero dizer no sentido total da palavra. O nosso assunto ainda não está maduro para a gente bater o martelo e encerrar o assunto. Não estamos maduros, digo no estudo de hoje, claro. Então a pergunta continua, somos salvos pela lei ou pela graça? Essa pergunta continua. Quando as pessoas dizem somos salvos pela graça, pergunta-se, e a lei? Aí não sabemos o que fazer com a lei. E se alguém diz somos salvos pela lei, alguém diz, mas e a graça? Então nós estamos diante de uma encruzilhada. Agora vamos ler um versículo da Bíblia, que é um versículo usado por muitas pessoas para promover a graça e dizer que a lei acabou. Veja o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 6. Um versículo vai emendando com o outro. No final vocês vão ver que formam um cenário bem bonito. Romanos capítulo 6, versículo 14. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Muita atenção para essa leitura, é muito importante esse texto. Mais uma vez, Romanos 6,14. Atenção você que acompanha pela televisão, pela internet, pelo DVD. Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim, da onde? Esse versículo é muito interessante, é muito profundo também. Eu já conversei com muitas pessoas que dizem assim, pastor, está vendo? Não estamos mais debaixo da lei, sim debaixo da graça. Isso quer dizer, segundo algumas pessoas, que a graça salva e a lei acabou, porque não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E para completar com esse versículo, existem outros que as pessoas citam. Nós vamos ler mais dois, e vamos continuar nesse aí, para entender direitinho isso daí. Mas vamos para mais dois. Só que nós temos que segurar Romanos capítulo 6, porque nós vamos voltar nele já já. Abre em Romanos 10, segura Romanos 6 e abre em Romanos 10. Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, 4. Veja o que diz aqui. Porque o fim da lei, quem é? É Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Viu esse versículo? Imagina esse versículo nas mãos de alguém que não aceita a lei. É um prato cheio. Vamos ler de novo. Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei, quem é o fim da lei? É Cristo. Imagina isso. Aí alguém diz, está vendo, pastor? Eu falei para você, Cristo é o fim da lei. Acabou, olha aí. Só que tem um problema. Está segurando Romanos 6? Tá? Consegue segurar Romanos 10 também? E abrir no terceiro texto? Vamos ver se dá para fazer isso. Segura Romanos 10 e vamos agora para Lucas 16. Veja o que diz Lucas 16. Lucas 16,
Novo Testamento, é uma passagem incrível essa. Lucas 16, versículo 16. A passagem que vamos ler agora é um contraponto àquela que lemos agora há pouco. Lucas 16, 16 fala assim: a lei e os profetas duraram até... Para um pouquinho aí. Vamos ler de novo. A lei e os profetas duraram até... Até quem? Para um pouquinho aí, irmãos, olha para cá. Está dizendo que a lei e os profetas vigoraram, duraram até João. Sabe que João é esse aí? É o Batista. Agora veja, aí diz que a lei e os profetas duraram até João. Volta para Romanos 10. Romanos 10. Fala assim: porque o fim da lei quem é? É Cristo. Temos um problema? A lei acabou em Cristo ou em João? Lá em Lucas parece dizer que foi em João. Lá em Romanos parece dizer que foi em Cristo. A Bíblia está confusa? Não está confusa. A palavra de Deus não está confusa. Eu estou mostrando isso para você perceber que algumas pessoas se atrapalham na Bíblia por causa dessas coisas. Enquanto Romanos diz, o fim da lei é Cristo, Lucas diz, a lei durou até João. Então, aparentemente, nós temos um problema, mas isso é aparentemente. E em contrapartida, você pega Romanos 6,14, que você está segurando, e o que diz Romanos 6,14? Romanos 6,14, aí parece que complica um pouquinho mais. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Aí a pessoa com Lucas na mão, Romanos 10 na mão, e agora Romanos 6 na mão, a pessoa diz, maravilha, adventista está tudo errado, é uma seita esse povo, é do tempo de Moisés, é do Velho Testamento, está no tempo da lei, esse povo é doido, onde já se viu guardar o sábado, que o sábado é o quarto mandamento, aqui em Londres, que no inverno dá 3 horas da tarde do pôr do sol, esse povo é doido. E parece que nós somos doidos mesmo, porque quando você vai para Romanos 10, 4 diz uma coisa, Romanos 6, 14 diz outra, e Lucas 16, 16 diz outra, e se eu engatar uma quinta aqui, você vai ver onde nós vamos parar. Engatar uma quinta, todo mundo entendeu o que é isso? Tem gente aqui que não sabe o que engatar a quinta, porque só tem carro automático. Mas engatar uma quinta é marcha, 1, 2, 3, 4, 5. Irmãos, vamos resolver esse problema para que a gente entenda se a salvação é pela lei ou pela graça. Até agora, todo mundo afirma que a salvação é pela graça, e todo mundo afirma isso. Eu estou provocando vocês, mas não estou tendo sucesso, vocês continuam dizendo que é pela graça. Vamos então voltar com calma para Romanos. Romanos 10, verso 4. Primeiro Romanos 10, 4. Vamos primeiro resolver esse abacaxi aqui. Romanos 10, 4 fala, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse versículo, se nós tivéssemos um tempo, a gente ia fazer uma exegese maior do capítulo 10, que é muito bonito e tal. Mas vamos direto ao ponto, todo mundo vai entender direto ao ponto. O fim da lei é Cristo. Esse fim não é fim de acabou, não é fim de ponto final, é fim de finalidade. É diferente. Não está certo, pastor? É fim de objetivo. Por exemplo, os senhores vieram aqui com que fim? Entendeu agora? Eu vim aqui com o fim de adorar a Deus e estudar a palavra de Deus. Esse é o fim que nos trouxe aqui. O objetivo. Então a Bíblia diz, o fim da lei é Cristo. Isto é, a finalidade da lei é levar a pessoa a quem? A Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E será que o fim da lei é Cristo? Vamos ver se é mesmo. Vamos ver se o texto está dentro do contexto. Fala aí um dos 10 mandamentos. Vamos falar um mais comum. O sexto. O sexto mandamento fala, não matarás. Muito bem, parabéns. Não matarás. Eu pergunto a vocês, alguém aqui é assassino? Acho que não. Se for, não levante a mão. Eu acho que não. Não tem nenhum assassino aqui. E se alguém um dia já foi, Jesus já perdoou e não é mais. Mas assim, não tem ninguém aqui que sai por aí serial killer. Não tem ninguém que sai por aí matando as pessoas. Nós somos cristãos, amém? Então, não matarás não serve para nós, tá certo? Vocês fiquem espertos comigo, hein?
Não matarás não é para nós? Ou é? Mas você é assassino? Não. Então Deus não devia dar esse mandamento para nós. Deus devia falar, esse mandamento é só para gente que é assassina. Não matarás, entendeu? Não, Jesus deu mandamento para o pastor, deu mandamento para a irmã, para o irmão, para o ancião, para o crente, para o católico, para o espírita, para o ateu, para quem crê e para quem não crê. Então não matarás. Esse mandamento diz o quê? Veja como a lei, o fim da lei é Cristo. Quer ver? Quando fala não matarás, está dizendo muito mais do que simplesmente parece dizer. Quando uma pessoa fuma, ela está ou não está se matando? Está. Só num cigarro tem 4.720 produtos químicos. 10% deles são altamente cancerígenos. Então, se alguém fuma, está se matando. E está quebrando o 6º mandamento. Então, não matarás é assim, não fume. Não matarás também diz para você não tomar bebida alcoólica. Porque se você enche a cara, bebe umas e outras, está também se matando. E a Bíblia diz, não matarás. Então, não beba e não fume. Não matarás também diz assim, para você não praticar suicídio, hein? Porque se a pessoa pratica suicídio, está matando a si próprio. Não matarás. Não é para matar nem as pessoas e nem a você mesmo. Não matarás está dizendo para a gente comer direitinho, se alimentar direitinho. Porque se a pessoa come qualquer coisa, pode ficar doente, pode morrer antes da hora. Então não matarás diz assim, coma bem, alimente-se corretamente. Faça o seu melhor, de acordo com a palavra de Deus. Não matarás vai muito além disso. Não matarás diz assim para a gente, não tenha ódio das pessoas. Sabe o que diz a Bíblia? Quem odeia seu irmão é o quê? É assassino. Quem odeia as pessoas é assassino. Não precisa pegar uma arma. Então o ódio, a raiva, a ira, essas mágoas que as pessoas carregam, isto é quebra, é transgressão do 6º mandamento. Não matarás. E a gente poderia ficar aqui um bom tempo falando do não matarás. Mas aí você para e pensa, pastor, como é que eu vou deixar de odiar meu próximo? Como é que eu vou deixar de ter raiva da pessoa? Eu não vou com a cara dela. Eu não vou com a cara dele, eu não gosto dessa pessoa. E como é que eu vou fazer isso? Eu pergunto, você tem poder em você mesmo para mudar o seu coração? Não tem. Mas a lei diz, não matarás, ou seja, não odiarás o próximo. Ou seja, ame o próximo, a lei está dizendo isso. E você não pode amar o próximo, você não pode amar ninguém à força. Não é? Ninguém pode pegar você pelo pescoço e falar assim, você me ama ou não me ama? Diz que me ama. Ninguém vai assim, no tranco, na força, na violência. Então aí é que a pessoa sente a necessidade de quem? De Cristo. Por isso que a lei conduz a pessoa a quem? A Cristo. Por isso que o fim da lei é Cristo. A lei mostra quem você é, o pecado que tem, e aí você diz, gente, eu preciso de um milagre. E o milagre quem faz é Jesus Cristo. Por isso Paulo escreveu aos Romanos, o fim da lei é Cristo. Fim em finalidade, objetivo. A lei te conduz a Cristo. Deus seja louvado. Então a lei não acabou em Cristo, pelo contrário, ela leva a pessoa a Jesus Cristo. E nem em João, e nem em Maria, e nem em Paulo, e ninguém. Agora voltemos para Romanos 6,14. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui é a passagem bíblica chave para o tema de hoje. Veja só, irmão e irmã, a Bíblia, nesse verso 14, vamos dividir o verso 14 em duas partes. A primeira, o pecado não terá domínio sobre vós. A segunda, é porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Vamos começar pela segunda, fica mais fácil para entender a primeira. Também tanto faz, a ordem dos fatores não vai alterar esse produto. Mas vamos começar pela segunda. A Bíblia fala, você não está debaixo da lei. O que significa não estar debaixo da lei? Para entender o que significa não estar debaixo da lei, temos que entender o que significa estar debaixo da lei. Invertendo a frase. Quem é que está debaixo da lei? Debaixo da lei estão as pessoas que obedecem, ou debaixo da lei estão as pessoas que transgridem? Vamos analisar. A lei diz não matarás. A pessoa pega uma arma e mata. Quebrou a lei ou não quebrou a lei? Quebrou.
A polícia prende, põe na cadeia. Lá a pessoa está ou não está debaixo da lei? Está. A lei diz: não furtarás. A pessoa furtou. A polícia pega, prende, põe na cadeia. A pessoa está ou não está debaixo da lei? Está. Debaixo da lei estão aqueles que transgridem a lei. Debaixo da lei estão aqueles que desobedecem a lei. Agora, o que diz a Bíblia é o contrário. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei. Em outras palavras, você não vive transgredindo a lei. O cristão não está debaixo da lei, por quê? Porque o cristão está em conformidade com a lei. Amém? O cristão está em conformidade com a lei de Deus e a lei de quem? Dos homens. Então a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, vós estáis debaixo da graça. O cristão verdadeiro, ele anda em acordo com a lei, ele anda em conformidade com a lei, ele anda em obediência à lei, ele obedece à lei de Deus. Por isso o pecado não terá domínio sobre ele. Ele não está debaixo da lei, ele está em conformidade com a lei. Agora, ele está debaixo de uma coisa. Debaixo do quê? Da graça. Debaixo da graça está o cristão e o não cristão. Está o que é fiel e o que não é fiel. Todas as pessoas estão debaixo da graça. Mas debaixo da lei estão os transgressores da lei. Por isso Paulo diz: vós não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Isso quer dizer que o verdadeiro cristão, pela graça de Deus, ele é obediente à lei de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E para a gente colocar a cereja do bolo, é o seguinte. A cereja do bolo é o seguinte. Você é pecador? É pecadora? Quem aqui é pecador ou pecadora? No caso, homem e mulher, levante a mão. Quem é pecador? Todo mundo é pecador? Não, levante a mão, quero ver. Se tem alguém que não é pecador aqui, ué. Mais alto. Aí. Levanta o braço. Todo mundo é pecador? É, abaixa a mão. Diga para mim, qual é o salário do pecado? E por que você não morreu ainda? Fala por quê? Pela graça de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Fala amém, irmão. Amém. É que eu estou olhando para dois ali que não estão falando amém. Veja, irmãos, a Bíblia diz claramente aqui para nós: o cristão não está debaixo da lei, está debaixo da graça. A Bíblia diz que todo mundo é pecador. Romanos 5,12 fala: o pecado entrou por um homem, e por esse pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então eu sou pecador, você é pecador, e a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Se eu e você somos pecadores, por que ainda estamos vivos? Pela graça de Deus. É por isso que Paulo diz: você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Da graça. E a graça, lembra da nossa conversa essa semana, irmã? A senhora lembra? É a graça. Se não fosse a graça, nós estaríamos perdidos. Então é a graça. Tudo bem? Estamos explicando o texto, Romanos 6,14. Mas tem uma pergunta: somos salvos pela lei ou pela graça? Lei ou graça? Está fraco? Lei ou graça? Mas não é possível. Vamos mais. A palavra de Deus diz algo mais sobre isso. Vamos ler agora o texto que responde toda essa questão de uma vez por todas. Aí não se pergunta mais isso. Efésios. Efésios, agora pode soltar todos os textos que você estava segurando e vai para Efésios. Efésios fica depois de Coríntios. Depois de Coríntios vem Gálatas, e depois de Gálatas vem Efésios. Tem 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas e em seguida Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. 8, 9 e 10. Vamos ler os 3 versículos. Efésios 2, de 8 a 10. Essa é uma passagem importante para todos nós. Amém. Amém. Efésios 2, de 8 a 10. Esse é o texto que responde à questão. E não se discute mais o assunto. Vamos ver Efésios 2, de 8 a 10. Aqui diz assim: porque pela graça sois, mediante a... Isso não vem de vós, isso é o quê? É dom de Deus. Número 9 agora. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Número 10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos
nelas. Atenção, irmãos, olhem para cá, levante a cabeça, olhem para frente. O verso 8 diz: pela graça sois? Vamos falar mais bonito? Pela graça sois? A salvação é pela lei ou pela graça? Ou pelos dois? Irmãos, a palavra é clara, a salvação é pela graça, só pela graça, não é pelos dois, é pela graça, só pela graça, e ponto final, amém? Mas calma, isso aqui é só um trampolim para o que vem pela frente. A salvação, está claro aqui, ninguém vai discutir mais isso, pela graça sois salvos, mas vem cá, tem uma questão. Nós somos salvos pela graça ou por Jesus Cristo? Você diz, pastor, não é a mesma coisa? Aí sim, eu queria chegar nesse ponto. Quem morreu na cruz, foi Jesus ou foi a graça? E tem diferença entre Jesus e a graça? Não. Jesus é a graça de Deus, amém? Ficou claro isso, irmãos? Quem é a graça de Deus? Está fraco, quem é a graça de Deus? Jesus. Por isso aqui está dizendo assim no verso 8, porque pela graça sois salvos. Você poderia ler assim, porque por Jesus sois salvos. Está tudo certo, não tem nenhum problema, porque não dá para você separar graça de Jesus, não tem como, não são duas coisas, não são duas pessoas, é uma pessoa só. Jesus é a graça de Deus. Por que posso afirmar que Jesus é a graça de Deus? Pelo verso 8. O verso 8 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Graça é dom de Deus. Vamos lá, o que é graça? Está fraco, o que é graça? Dom de Deus. Dom de Deus, é um presente de Deus. Por exemplo, a Ana Kátia, nossa cantora do apelo, de cada noite, ela tem o dom de cantar. Deus deu a ela o dom de cantar. Pagou quanto para Deus para ter esse dom? Você deu quanto para ele? Não deu nada. Então você recebeu esse dom, é um presente de Deus para você. Ela tem esse dom, eu já não tenho esse dom de cantar, mas eu tenho o dom de falar. E o outro tem outro dom, e cada um aqui tem um dom pelo menos. Outras pessoas têm mais. Dom é um presente. Se eu tenho o dom de falar, esse é um presente que Deus me deu. Se ela tem o dom de cantar, é um presente que Deus deu a ela. Se você tem o dom de tocar, é um presente que Deus te deu. E assim, dom é um presente. E se a Bíblia diz que a graça, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, significa que é um presente que Deus dá. E o maior presente que Deus deu até hoje para a humanidade tem nome. E o nome dele é Jesus. Jesus é o maior presente. Por isso a Bíblia fala, é dom de Deus. Então esse versículo diz para nós que a salvação é pela graça. Só que agora tem uma coisa. O que fazer com a lei? Porque se a salvação é pela graça, só pela graça e ponto final, então a lei foi abolida? Não, a lei não foi abolida. Então para que serve a lei? Essa é a pergunta principal. Só que tem uma coisa mais, antes de responder essa da lei, tem uma outra questão. Porque quando responder a questão da lei, aí encerrou o culto, a gente vai embora. Mas veja só, uma outra questão importante. Quando você diz que a salvação é pela graça, e vocês falaram isso desde o começo da reunião, e eu fui dando umas injetadas aqui, para poder abrir nosso entendimento. E todo mundo permaneceu firme, pela graça, pela graça. Está certo, é pela graça. Só que agora temos uma questão. O que o homem pode fazer para ajudar na salvação? Nada. É isso aí. Parabéns, nada. Ela ou ele me ajudou? Não sei se é ele, ela me ajudou. Muito obrigado. Nada. Quer ver uma coisa? Agora eu vou dizer umas coisas que devem assustar os irmãos. Mas é para assustar mesmo. Pastor, se eu usar uma saia lá embaixo, me ajuda na salvação? Não. Se eu pintar o meu cabelo de verde, me ajuda em alguma coisa? Não. Se eu orar 24 horas, ficar ajoelhado 24 horas, porque eu fiz isso, eu serei mais salvo? Não. Se eu devolvo o dízimo, me garanto? Não. Se eu guardar o sábado? Não. Não. E não, e não, e não. E aí temos um problema. Porque uma igreja tem uma doutrina, a outra tem outra, a outra tem outra, a outra tem outra, e ninguém se entende. É uma confusão. Na verdade, as pessoas que dizem que a salvação é pela graça, elas também não entendem isso.
Elas mesmas se atrapalham. Eu fui conversar com um pastor evangélico e disse: a salvação é pela graça. E quando eu entrei na doutrina da igreja dele, ele mesmo falou: não é bem assim. Então eu falei: então não é pela graça, é pela lei. Outra questão problemática é que as pessoas dizem assim: no Velho Testamento era pela lei, no Novo é pela graça. Não é verdade. A salvação é pela graça hoje, foi ontem, foi antes de ontem, será amanhã, depois de amanhã, desde Adão e Eva até o último ser humano que existir, a salvação sempre será pela graça. Nunca foi pela lei, nem no tempo do santuário, nem no tempo do sacrifício de cordeiros, nunca. Quer um exemplo? Davi pecou? Davi pecou? E como pecou? Davi se perdeu ou foi salvo? Pela lei ou pela graça? Se fosse pela lei, ele estava perdido, porque transgrediu todas. Ele foi salvo pela graça. Quer ver outro? Salomão pecou? Não vamos nem falar desse assunto, né? Porque se tem um camarada para ter mulher, foi Salomão. Teve 700 mulheres e 300 concubinas. 1000. Pecou até dizer chega. Eu pergunto, ele se perdeu ou se salvou? Ele não se perdeu, ele foi salvo. E ele foi salvo pela lei ou pela graça? Porque se fosse pela lei, ele estava perdido. E você pode citar outros nomes do Velho Testamento. Então no Velho Testamento a salvação não era pela lei não, era pela graça. E no Novo também não é pela lei não, é pela graça. Sempre pela graça. A pergunta é: para que serve a lei? Para que servem os 10 mandamentos? Onde entra aí? Eles foram abolidos mesmo? As pessoas que dizem que a lei foi abolida têm razão ou não têm razão? Como nós podemos harmonizar isso? E se a salvação é 100% pela graça, o que nós devemos fazer com esse negócio de conduta cristã? E roupa, tem a ver roupa, não tem a ver a roupa, e o dízimo, faz parte, não faz parte, e a música, e a adoração, e pode ser liberal, não pode, contemporâneo ou não, como é que funciona tudo isso? Agora que vem o X da questão. E para sabermos bem o X da questão, eu vou convidar 7 garotos e garotas que vão me ajudar aqui na frente. Aí resolveremos esse problema da lei, e em relação à graça. Podem subir aqui. Podem subir aqui, tem uns meninos e umas meninas que vão me ajudar. Aí, podem subir aqui. Eu acho que a gente consegue posicionar todos eles aqui na frente. Por favor, você me ajuda a tirar esses cabos aqui, por gentileza. E acho que vamos ter que mexer um pouquinho só na decoração. Colocar no chão ali, talvez, na frente, para eu não cometer nenhum acidente. Vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer assim, ó, você fazer tipo de um anel. Você vem mais para frente um pouquinho e vocês mais para o fundo. Aí, será que todo mundo enxerga essas palavras? Sim, vamos fazer agora eu vou colocar na ordem certa. O pregador vai ser ali. O pregador fica na ponta. Na sequência dele vai a igreja. Depois vai o evangelho. Jesus. Graça, depois de Jesus vem a graça, ali. O pecado vem aí, a lei vem aqui. Você que está com a lei, pode vir mais aqui para frente, fazendo um anelzinho, vem mais. Assim, ficou bem assim, irmãos? Dá para ver tranquilo? Levanta um pouquinho mais, Fábio. Tá bom assim. Vamos ver se todo mundo enxerga bem. Eu começo aqui, vocês me ajudam aí, tá bom? O que está escrito aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? A partir de agora, vocês vão me ajudar a encerrar o sermão. Só que eu queria que vocês não se cansassem e falassem toda vez que precisar falar. Como eu também estou falando, vocês vão me ajudar a falar, tá bom? Eu vou criar uma história e quando eu apontar para o painel, para a cartolina, vocês vão dizer o que está escrito lá para completar a minha história. Tá bom? Vamos fazer um teste. Começou a história. Vamos de novo. Vai a pregarô que fala que morreu e deu a sua para nos salvar que é a transgressão da lei. Muito bem, ficou legal. Agora, antes da gente prosseguir, vamos analisar esses 2 casos aqui. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei, certo? Certo. Se alguém tem dúvida, eu vou citar 3 textos, você pode tomar nota. Romanos 7:7, Romanos 4:15 e 1 João 3, verso 4. Essas 3 passagens confirmam que pecado é a transgressão da lei. Transgrediu a lei, cometeu pecado. Vamos de novo. Não pode desanimar, hein? Se vocês desanimam, eu também paro. Vamos lá. Vai a pregarô que fala que morreu e deu a sua
para nos salvar do que é a transgressão da lei. Bom, todo mundo concorda que pecado é transgressão da lei. Só que tem uma questão. O que acontece no mundo lá fora, no mundo religioso, é que as pessoas dizem assim: nós somos salvos pela graça. Dizem assim, e nós também falamos isso aqui hoje. E aí as pessoas dizem, e a lei foi abolida. Vocês já ouviram falar isso por aí? Quem já ouviu falar isso por aí? Oh, acho que todo mundo já ouviu falar isso. Veja o que acontece se as pessoas tirarem a lei. Se essa ideia de que a lei foi abolida fosse uma ideia certa, vamos ver o que acontece sem a lei. E se essa ideia é uma ideia errada, vamos ver o que acontece. Quando dizem por aí que a lei foi abolida, essa é uma ideia de Satanás. Tá? A lei não foi abolida. E se alguém prega isso por aí, está pregando errado. Agora escuta. Tira a lei para ver o que acontece. Você que está com a lei pode sair, pode descer. Vamos tirar a lei. Vamos ver. Imagine que essa doutrina falsa fosse verdadeira. A lei acabou, foi abolida, não tem mais lei. Vamos ver o que acontece. O vai a pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do, que é a transgressão da, não tem mais lei. A lei foi abolida. Então notem, irmãos, se não tem lei, não tem o quê? Está fraco. Se não tem lei, não tem o quê? Porque pecado é a transgressão da, mas se a lei foi abolida, se não tem mais lei, não tem pecado. É claro, você está dirigindo o seu carro, tem um semáforo. Sinal vermelho, o que diz a lei? Pare. Sinal verde, o que diz a lei? Siga em frente. Na semana seguinte você está dirigindo o seu carro. Aí você diz, aqui tinha um semáforo. Mas tiraram, não tem mais. Tinha um semáforo. Mas como tinha, eu vou parar o carro. Vai parar o carro? Não, se parar alguém vem e vai bater. Então, tinha um semáforo, ok, mas não tem mais. E se não tem mais a lei, não tem mais o quê? Transgressão. Você pode passar que não está transgredindo nada. Então, irmãos, onde não há lei, também não há pecado. Não há lei, não há transgressão, não é verdade? Então, vejam, senhores, se a lei foi abolida, não existe mais pecado. Tudo isso porque dizem que a lei foi abolida. Olha o que acontece. Não tem lei, não tem pecado. Vamos de novo. O vai a pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do. Perceba o seguinte: quem é salvo pela graça, é salvo de alguma coisa, não é? E somos salvos do quê? Do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Mas se não tem lei, não tem? Está fraco. Se não tem lei, não tem? E se não tem pecado, não tem? Só tem graça se tiver pecado? Pensa bem no que você falou. Vamos melhorar a frase. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Você percebeu? Veja só, se a lei foi abolida, não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, anula a graça. Então, senhores, falar que a salvação é pela graça, sem a lei, é uma desgraça. Entendeu? Vamos de novo. Se não tem lei, não tem? Está fraco. Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Anula a graça. Veja o problema. Tudo isso porque mexeram na lei. Se mexe na lei, é efeito dominó. Vai mexendo em tudo. Vamos mais. O vai a pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua. Vocês percebem que não tem mais graça. Porque se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. É aí que Satanás quer chegar. Quando ele diz por aí que a lei foi abolida, na verdade ele quer atingir quem? Quem ele quer atingir? Quem? Jesus. Mas ele não tem poder, ele está derrotado em nome de Jesus. Ele diz, a lei foi abolida. E as pessoas falam, não, é a graça. E a lei? Não, a lei acabou. É a graça, mas não tem mais lei. É a graça e não tem mais lei. Isso é uma salvação barata, errada.
Quem é salvo de alguma coisa. Salvo do pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. Infelizmente tem que sair. Esse nome é lindo, mas ele tem que sair. Só para explicar o estudo de hoje. Sim. Essa frase de lá para cá. Ok. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. Porque a graça, ela vem por Jesus Cristo. Se não tem pecado, não tem, se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Acabou a graça. E se não tem a graça de Deus, então Jesus morreu em vão. É por aí que o problema vem. Vamos de novo, irmãos. Está fraco? Vaiar, pregarô, que fala de quem? Começa a complicar. O evangelho começa a perder força. Vamos lá, de lá para cá. Se não tem lei, não tem? Alô? Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Para que evangelho? Vai. Um pouquinho mais para frente. Vocês dois. Aí, tá bom. Vaiar, fazer o quê? Vamos de novo. Vaiar, fazer o quê, minha gente? É por isso que algumas igrejas estão virando um salão de baile. O povo não estuda mais a Bíblia. Falta palavra. A palavra de Deus tem que ser estudada, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Examinada. Oração, louvor e estudo da palavra. Não pode perder isso. Se perder isso, nós estamos perdidos. Mas tudo isso acontece porque mexeram numa coluna. Veja, de lá para cá. Se não tem lei, não tem? Vamos, irmãos. Não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu, hein? Se Cristo morreu em vão, para quê? Evangelho. Se não tem evangelho, para quê? Para que igreja? Não precisa. Ela foi esperta. Muito esperta. Não, calma, Vinícius. Calma, Vinícius. Não saia. Ele foi ótimo agora. Calma, Vinícius. Ele vai ficar vermelho, mas tudo bem, Vinícius. Depois a gente conversa lá fora, nós dois. Ele é meu amigo, não se preocupe. E eu só deixei ele por último porque eu sabia que ele era meu amigo, eu podia ficar à vontade com ele. Vamos lá. Tá fraco. Vai fazer o que, coitado? Não tem o que fazer, tem? Não. Vamos lá. Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu, hein? Se Cristo morreu em vão, para quê? Se não tem evangelho, para quê? E se não tem igreja, para quê? Para que pregador? Não é? Não é verdade, Vinícius? Para que pregador? E nós dois. Eu sou pregador e você está segurando a placa. Não precisa de pregador. Entendeu, irmão? Cai tudo por terra quando se tira o quê? A lei. Então não precisa de pregador mais. E já que não precisa, Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Calma, Vinícius, calma. Você já está indo embora? Irmãos, tudo isso porque mexeram na lei. Então não precisa de pregador. Já que não precisa, Vinícius, eu também vou embora. Nós dois. Vamos embora? Não, nós vamos embora, nós dois. Irmãos, somos salvos pela graça, mediante a fé. Quem é salvo do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Para que serve a lei? Para mostrar o meu pecado. Vamos lá agora. Alguém tem um espelho aí? Alguma mulher trouxe espelho na bolsa? Aqui na frente, que me facilita, eu quero emprestado um espelho. Já tem aqui.
Ah, mas é rosinha ainda. Eu não tenho problema com isso. Eu me garanto. Ok. Eu fiz uma brincadeira, não quero ofender ninguém. É o seguinte, aqui está um espelho da irmã Solange. Irmãos, a lei de Deus serve para nós como esse espelho. Ali no banheiro tem espelho. Na sua casa tem espelho? Tem espelho de corpo inteiro? Tem. Você se olha muito no espelho? Bastante. Tem espelho no carro, na bolsa, na cozinha, no quarto, em todo canto. Em todo canto. Irmãos, o espelho serve para quê? O espelho serve para mostrar como você está. O espelho tem uma função básica: mostrar a realidade. Se você está bonito, está feio, se o cabelo está legal, se não está, se a roupa está boa, se não está, o problema não é do espelho. O problema é seu. Resolva. O espelho só mostra, mas não resolve o problema. Assim é a lei. A lei de Deus é como um espelho. O espelho mostra a sua real situação. Os 10 mandamentos mostram a nossa real situação, mas não salvam a gente. Compreendeu, irmão? A lei de Deus mostra quem nós somos de verdade. Você viu o exemplo que eu dei do não matarás? Eu poderia dar o exemplo do não furtarás, do não adulterarás. Poderia dar o exemplo do honra teu pai e tua mãe. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem. Não tomar o nome de Deus em vão. Guardar o sábado. Não furtar. Não cobiçar e não levantar falso testemunho. Poderíamos dar um exemplo de cada um dos 10 mandamentos. E eles servem como um espelho, sabe? Você olha para a lei e a lei mostra como está você. Você olha nos 10 mandamentos e diz: bom, estou transgredindo esse aqui, estou errando naquele ali, eu tenho uma mancha nesse, eu tenho um defeito naquele, eu tenho um problema nesse. A lei mostra isso. O espelho mostra a mancha do rosto, o cabelo, a roupa, a gravata, a blusa, o vestido, a saia, enfim, mostra você. Só que o espelho não vai pentear o cabelo, não vai lavar o teu rosto, não vai escovar os teus dentes, não vai arrumar tua gravata, não vai arrumar o teu vestido, nem tua saia, nem tua meia, nada de você, apenas mostra. Os 10 mandamentos mostram quem você é de verdade. Só que os 10 mandamentos não podem salvar você. Então você viu ali o seu pecado, viu ali o seu erro, o seu defeito, a sua fraqueza, a sua mancha. O que você tem que fazer? Cair de joelhos pela fé. A salvação é pela graça mediante a fé. Cai de joelhos pela fé. E diz: querido Deus, estudando os teus mandamentos, lendo a tua palavra, eu vi que eu tenho esse pecado. Eu estou ajoelhado agora para confessar os meus pecados. Aí você confessa para Deus os pecados. Lembre-se que pecado é transgressão da lei. Então confessa a Deus os pecados. Depois que confessou os pecados para Deus, peça perdão em nome de quem? De Jesus. E pela graça de Deus, você é perdoado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. É assim que funciona. E para terminar, obrigado. E para terminar, nós guardamos a lei não para sermos cristãos, mas porque somos cristãos. Nós guardamos a lei não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos na cruz. Nós guardamos a lei não para sermos, mas porque somos em Jesus Cristo. Essa lâmpada brilha não para ser uma lâmpada, mas porque ela é uma lâmpada. A laranjeira produz laranja não para ser uma laranjeira, mas porque é uma laranjeira. A macieira produz maçã não para ser uma macieira, mas porque é uma macieira. O cristão guarda os mandamentos não para ser salvo, mas porque já foi salvo. Nós guardamos a lei não para recebermos algo, mas porque já recebemos algo. Nós guardamos o sábado, que é o 4º mandamento, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos na cruz do Calvário. É uma expressão de gratidão. Eu falei do sábado porque é o mandamento mais controvertido dos 10, porém é o 4º mandamento dos 10. Mas estamos falando da lei como um todo, não de um mandamento, mas de todos. Veja, aí está a importância da lei. E eu espero que nunca mais esqueçamos desse assunto. Uma vez um homem que era escravo, ele estava a leilão, à venda, porque ele era o melhor escravo da região. Todo mundo queria aquele escravo. Até que um dia colocaram esse homem à venda. Ele era um moreno, alto,
forte, estava sem camisa, de bermuda e braços cruzados em cima de um palco, esperando o leilão. Os lances começaram até que as pessoas foram dando os seus valores. Finalmente, um fazendeiro pagou o preço mais alto, arrematou o leilão e comprou o escravo. Só que aquele escravo, quando estava sendo leiloado, ele dizia uma frase. Ele dizia assim: senhores, eu decidi não ser mais escravo. E se alguém me comprar, deve saber que eu não trabalho mais como escravo. Estou cansado de ser escravo. Quando o fazendeiro comprou o homem, colocou no seu carro, levou para a fazenda. No caminho para a fazenda, o escravo disse para o homem: o senhor perdeu seu tempo e gastou seu dinheiro à toa, porque eu não vou mais trabalhar. Eu não serei mais escravo. Nunca mais serei escravo. O senhor pode me bater, pode até me matar, mas eu não trabalho mais como escravo, dizia o escravo. E o fazendeiro não falou nada. Continuou com a sua viagem para a fazenda. Chegando na fazenda, tinha uma mesa enorme. A família estava toda reunida. O lanche estava sobre a mesa, era o café da tarde. Muita riqueza, muitas frutas, queijo, pão, leite, essas coisas que tem na fazenda. E ali, a família reunida, o fazendeiro disse: pessoal, aqui está o homem que eu disse que traria. Vamos comer agora. E para comer, vamos fazer uma oração. O fazendeiro fez uma oração e eles deveriam começar a comer. O fazendeiro disse para o escravo: pode comer. Ele disse: não quero comer e não serei mais escravo. Não adianta querer me conquistar. E o fazendeiro disse: pode comer, rapaz, fica tranquilo. Não quero comer. Você deve estar arrumando alguma coisa para eu ser escravo. Não quero, não serei mais escravo. E o fazendeiro: tudo bem, deixa você no seu canto e nós vamos comer. Eles comeram, eles eram cristãos, fizeram a oração, comeram. E depois que terminaram de comer, o fazendeiro se levanta na outra cabeceira da mesa, na outra ponta da mesa, e o fazendeiro disse para a sua família: pessoal, como eu havia dito a vocês que eu compraria o melhor escravo, aqui está ele. Quero dizer agora para você, e dirigiu-se ao escravo, que eu comprei você para te dar liberdade. Eu sou cristão e, segundo os mandamentos de Deus, não pode haver tráfico nem venda de escravos. Não pode haver escravos. E eu comprei você para te dar liberdade. Está vendo essa fazenda? É sua. Você agora é como meu filho. Tudo que é meu também é seu. Ali tem laranja, tem manga, tem isso, tem aquilo. Todo esse pomar aqui é seu. Ali tem um lago, você pode ficar à vontade. O escravo olhou e diz assim: deve estar querendo me conquistar para eu ser escravo. E ele diz assim: eu quero dizer uma coisa para o senhor, eu não serei mais escravo, entendeu? E bravo, sério, nervoso. Até que o fazendeiro falou: mas você não está entendendo, rapaz, eu comprei você para te dar liberdade. Mas ele achava que era uma jogada, uma estratégia. Então o fazendeiro disse: para você saber que é verdade o que eu estou lhe dizendo, nós vamos sair da mesa, você fica sozinho, faça o que quiser. O fazendeiro e a família saíram da mesa. E o homem ficou sozinho. Quando ele viu que estava sozinho, ele começou a crer que era verdade. Então ele disse: espera aí, eu estou sozinho, não me amarraram, nada, eu estou livre. E aquilo foi tão forte para ele que ele se emocionou. Há muito tempo não se emocionava. Mas ele se emocionou e começou a chorar. E ele chama o fazendeiro e fala: ei, moço, vem aqui. Aí o fazendeiro voltou, a família voltou. Pode falar. Ele disse: escuta, é verdade mesmo que o senhor pagou aquela fortuna lá para eu ser livre? É verdade. Mas eu não estou entendendo, não se faz isso. Ele diz: mas nós somos cristãos e eu comprei você para te dar liberdade. E não só isso, você agora é um da minha família, pode ficar à vontade. Esse escravo, chorando, soluçando, emocionado, olhou para o fazendeiro e disse: puxa, eu não acredito que alguém seria capaz de fazer uma coisa dessas. Eu estou tão emocionado, tão feliz pelo que o senhor fez por mim, mas tão feliz, que a partir de hoje eu quero ser o seu escravo. Pergunta: qual a diferença de ser escravo antes e ser escravo depois? Tem diferença? Claro que tem. Uma grande diferença. Antes, ele era escravo na base da força, da borracha, da violência. Assim ninguém quer ser.
Mas agora não. Agora ele foi comprado. Ele foi liberto. Ele foi salvo. E agora, como gratidão, ele vai fazer tudo o que ele fazia, só que com alegria no coração. Tem uma diferença? Tem, senhores. Antes de conhecer a verdade, antes de conhecer Jesus, nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Mas um dia Jesus nos libertou na cruz do Calvário. Um dia Jesus pagou o preço na cruz, derramou seu sangue, se entregou por nós. Ele sofreu terrivelmente e lá na cruz abriu os braços e se entregou por você. Agora você olha para ele e diz: Jesus, o Senhor fez tudo isso por mim? E Jesus diz: foi por você. Mas Senhor, eu não mereço. O que eu fiz de bom? Você não fez nada. Você era escravo, mas eu morri na cruz por você. Aí você olha para Jesus e diz: Senhor, eu não mereço isso, mas já que o Senhor fez tudo isso por mim, me libertou da escravidão, me deu a salvação, agora, Senhor, eu quero ser o teu servo. Não o teu escravo, mas o teu servo. Por isso que nós cristãos somos servos de Deus. Deus não quer nenhum servo na base da força. Se devolver o dízimo para você é força, não devolva. Se usar uma roupa decente para você te faz infeliz, está errado. Compreendeu o que eu estou dizendo? Se frequentar a igreja para você é um peso, não acaba nunca esse culto, que coisa chata, tem coisa errada com você. Se cantar hinos não é agradável, tem coisa errada. Entende o que eu estou dizendo? Se isso aqui é escravidão para você, está errado. Mas se você entende que Jesus te comprou na cruz, pagou o preço, te libertou, te resgatou, te lavou com o sangue dele, se você entende que ele pagou o preço por você, te libertou das mãos do inimigo, então agora você diz: Jesus, eu não sei o que fazer para te agradecer. Eu não posso pagar porque já está pago, e ninguém pode pagar a salvação é de graça, e é pela graça, ninguém pode fazer nada para pagar. Mas eu tenho uma coisa, Senhor, eu quero te agradecer. E tudo que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Não para eu ser salvo, mas para te agradecer pela salvação que o Senhor me ofereceu. Aí, irmãos, a igreja fica legal. O culto é agradável. Você vai querer ser batizado. Nada vai ser pesado se você entende que a salvação veio e agora a tua obediência é por amor e não por temor. É por gratidão e não pela força. Aí muda tudo. Sabe aquele problema que muitas pessoas falam assim: por que não pode ir em tal lugar? Por que não pode beber isso? Por que não pode comer aquilo? Por que não pode fazer isso? Por que não pode fazer aquilo? Sabe essas questões todas? Elas desaparecem quando você entende o princípio básico da salvação, que é isso aqui. O homem disse: eu estou tão feliz porque o Senhor me comprou, que agora eu quero ser o seu escravo. Ou seja, eu farei tudo para o Senhor. Irmãos, antes de eu ser adventista, eu era sacristão, e você já sabe a minha história. Olha, eu terminava a minha reunião, a missa, a gente ia fazer uma série de coisas. Eu, o padre, todo mundo, a gente saía para fazer umas coisas. E a gente passava a noite, muitas vezes, na rua, em bailes, essas coisas. Salões, né? Hoje, eu sou evangelista da igreja, eu trabalho muito mais, e minha vida é muito mais corrida do que antes. Muito mais. Só que eu faço uma coisa que eu gosto. Eu faço uma coisa que eu amo fazer. Então isso para mim não é um peso, é um prazer. Agora, fazer o que você não gosta, aí é complicado. Mas fazer o que você gosta é um prazer. Amém? De Itaquera, zona leste de São Paulo, andando, olhei para cima e perguntei: Senhor, o Senhor conhece minha família? Deus falou: conheço. Lembra que eu contei isso aqui ontem? Quando eu falo Deus falou, conheço, Deus falou em minha mente, eu entendi Deus falando para mim isso. E eu perguntei para Deus: o Senhor pode converter minha família? Eu imaginei Deus respondendo: claro que eu posso. E eu disse: se o Senhor converter minha família, eu lhe faço 3 promessas. Lembra de ontem? Falei isso aqui. Irmãos, as 3 promessas vocês lembram. A primeira era: eu formaria uma equipe de evangelismo com os meus irmãos. Nós somos em 10 pessoas em casa, são 7 homens, 1 mulher, 8 filhos, papai e mamãe, 10. É um bocado de gente.
A segunda promessa era ir a Aparecida do Norte e implantar a nossa igreja lá, porque não tinha. E a terceira promessa era um dia pregar o evangelho em Roma. Foi as promessas que eu fiz, e eu disse ontem que eu não sabia o que eu estava dizendo, mas eu disse. Depois daquela oração, passaram 5 anos. 5 anos depois, a minha família quase inteira se converteu. Dos 8 irmãos, sendo 7 homens e uma mulher, 6 se converteram. Uma maravilha, uma bênção. Só não é maior porque faltavam 2. Mas imagina que vitória. Eles se converteram. Dos que se converteram, 2 eram jogadores de futebol profissional. Já estava sendo transferido de um time profissional para o outro, contrato fechado com Palmeiras. Palmeiras é um time grande de São Paulo. E quando ele estava indo de Minas Gerais, um time de Minas, para o time de São Paulo, ele passou em casa para falar com a família, acertar, e ao passar em casa, o Espírito Santo pegou ele lá em casa. Ele nunca mais voltou para a concentração. Se tornou adventista do 7º dia. Resumindo, um cristão. O outro era também profissional de futebol no time do São Bento do Sorocaba. É um time que às vezes está na primeira, às vezes não está na segunda, enfim, está naquele sobe e desce. Mas é um bom time. Esse tinha uma empresa e deixou a sua empresa, deixou o futebol para ser também servo de Deus. Hoje na minha casa nós somos, estou falando dos irmãos, só dos irmãos. Nós somos, dos 8 são 6 cristãos adventistas e dos 6 são 5 pastores. Deus seja louvado. Deixar o futebol para ser cristão, pastor, tem que ser por amor a Jesus. Porque esse futebol é um negócio. Vocês veem aqui na cidade, aqui nesse país, tem aí uns times aí que mexem com a cabeça de todo mundo. E eles deixaram tudo isso para serem ministros do evangelho. É um milagre, não é um milagre? Deus seja louvado. Aí Deus fez a parte dele, converteu quase toda a minha família. E agora eu tinha 3 promessas. Uma era ir para Aparecida, a outra formar uma equipe com os meus irmãos. Eu fui para Aparecida. Só que eu fui sozinho, porque minha família era recém-convertida. Não dava para me ajudar ainda, eles não tinham ainda sabedoria e preparo para fazer esse trabalho. Eu fui sozinho, depois 2 deles foram também para lá. Mas fui para Aparecida. O trabalho de Aparecida foi um dos trabalhos evangelísticos mais incríveis da minha vida. Aparecida é uma cidade muito interessante. Você pensa que todo mundo que está lá é religioso, né? Não é. Quem mantém e sustenta a cidade de Aparecida são os de fora. Os que trabalham ali, poucos são fiéis católicos. Para quem não sabe, a cidade de Aparecida é o 2º Vaticano do mundo. O primeiro é lá, o segundo é lá no Brasil. É um negócio impressionante. Só que quem sustenta Aparecida não são as pessoas de Aparecida. As pessoas de Aparecida, eles fabricam as imagens. E o cara que fabrica a imagem não crê naquilo que ele fez. Entendeu onde eu quero chegar? Eles fabricam e eles vendem. Mas quem crê naquilo são os de fora. E isso me surpreendeu. As histórias de Aparecida, se eu for contar todas, temos que fazer outra semana. Como não temos outra semana já na sequência, então eu devo dizer só algumas coisas. Dizer que lá em Aparecida, Deus nos deu uma vitória muito grande. Eu não conseguia casa para alugar, nem apartamento. Eu era noivo. E fui sozinho, então eu procurava um lugar, não consegui, fui morar no hotel. Eu arrumei um quartinho mais barato do hotel, um porão. Tinha um quartinho e um banheiro. Fiz amizade com a camareira, aquela mulher que limpa o hotel, e ela gostou tanto de mim que lavava minha roupa de graça. Foi muito interessante. Aí nós começamos por ali. Era uma quarta-feira, à noite. Eu fui para uma igreja adventista numa cidade vizinha chamada Guaratinguetá. É uma cidade vizinha de Aparecida. E Aparecida não tinha igreja, não tinha nenhum membro da igreja. Não tinha nada. Uma cidade de 36 mil habitantes. Não tinha nenhum irmão da nossa igreja. Eu fui então para o culto da igreja da cidade vizinha, porque não tinha igreja ali. Participei do culto, terminou o culto, um missionário que vende livros, nós chamamos de coportor, missionário que trabalha com livros, me chamou no canto e falou: Luiz,
eu tenho um nome e um endereço para você fazer visita lá em Aparecida. Eu falei, até que enfim, estou querendo alguém para eu começar o trabalho em Aparecida. Ele disse, anota aí. Peguei a caneta, diz aí. Ele falou, escreva. O nome do rapaz é Arlindo. Aí eu escrevi, Arlindo. Arlindo do quê? Ele diz, eu não sei, só sei que é Arlindo. Tá bom. Então me dá o endereço. Ele diz, o endereço também eu não tenho. Então me dá o nome do bairro. Não, eu também não sei. Ah, mas você é engraçado, né, rapaz? Você quer que eu visite uma pessoa numa cidade, só sabe o primeiro nome e mais nada. Ele disse, só sei isso, mas você tem que visitar, porque ele já foi da igreja e está afastado. Tá bom, vou tentar. Voltei para o hotel na quarta-feira, na quinta-feira me preparei, na sexta-feira eu disse, hoje eu vou atrás desse rapaz. Aí, no quarto do hotel, olhei para cima de novo, fiz meu culto, li minha Bíblia, olhei para cima e falei, Senhor, o senhor conhece o Arlindo? E Deus, com certeza, conhece o Arlindo. Senhor, eu queria visitar o Arlindo hoje, eu não tenho endereço, o senhor pode me levar lá? E Deus falou, claro que eu posso. Mas o senhor tem que ir comigo, porque eu não sei nem se eu vou para cima ou para baixo. Vamos comigo, me dirija. E abri a porta e saí. Saí e falei, eu vou até a rodoviária. Lá tem um ponto de táxi, e taxista e carteiro sabe tudo. E eu pensei assim, Deus estava me dirigindo. Aí fui na rodoviária, cheguei no taxista, falei, moço, onde fica o maior bairro da cidade? Ele disse, fica depois da linha do trem, chama Ponte Alta, porque tem uma ponte grande que liga a Basílica Velha da Nova, você atravessa a ponte, do lado de lá chama Ponte Alta, o bairro. Aí eu pensei, deve ser lá, porque é o bairro que mora mais gente. Fui para lá. Cheguei lá, peguei uma rua grande, larga, e andava naquela rua. Olhava para um canto, para o outro, era uma sexta-feira, não tinha ninguém naquela rua, estava meio vazia. Fui até quase o final, não deve ser aqui. Aí saí dessa rua, peguei essa daqui. E fui caminhando nessa rua, outra rua, procurando o tal do Arlindo. Senhor Deus, onde é que está esse homem? E fui caminhando. Lá no final da rua, do lado direito, assim, tinha um grupo de rapazes jogando baralho, fumando e bebendo. Eu parei e perguntei para eles, com licença, alguém aí conhece um tal de Arlindo por aqui? Um deles se levantou, sem camisa, de shorts, olhos vermelhos, cabeludo, um camarada feio, olhou para mim e falou, por que, algum problema? Eu disse, não, nenhum problema, eu só queria saber se o senhor conhece uma pessoa chamada Arlindo. O que você quer com ele? Eu disse, eu tenho um recado para ele. Que recado que é? Eu falei, o senhor sabe quem é o Arlindo ou o senhor não sabe? Ele disse assim, eu sou o Arlindo. Olhei, você é o Arlindo? Ele, eu sou o Arlindo. Eu pensei, Deus está aqui. Aí, irmãos, eu estendi a mão e falei, Arlindo, muito prazer. Meu nome é Luiz Gonçalves, eu sou missionário da igreja adventista do sétimo dia. Qual é o recado? Ele não queria papo. Eu disse, antes do recado, uma pergunta. Você já foi adventista? Ele, já. Então eu tenho 2 recados para você. Ele disse, então fala o recado. Eu disse, não pode ser aqui não, porque o recado que eu tenho para você é de vida ou morte. Ele ficou vermelho na hora. O que é? Não pode, tem que ser lá na tua casa. Ele pediu para os amigos licença do baralho, foi comigo naquela rua mesmo, algumas casas depois era a casa do tal do Arlindo. Chegamos lá, entramos na garagem, ele falou, qual é o recado? Eu disse, só dou o recado se você chamar tua mulher e teus filhos. Aprendi com o meu professor. Lembra, né? Ele foi lá, chamou a Maria, a Alessandra e o Israel. Alessandra e Israel, os filhos, a Maria, a esposa. Chamou todo mundo, sentamos no sofá da sala. Ele falou, Maria, esse aí diz que é missionário, tem um recado para mim de vida ou morte. Qual é o recado? Falei, primeiro recado. Suas férias acabaram hoje. Ele, como assim? Falei, você está afastado da igreja há quanto tempo? Ele, 20 anos. Então, você estava 20 anos de férias, acabaram hoje. Ele diz, não entendi. Ok, você vai entender daqui a pouco. É o seguinte, você não está afastado da igreja? Estou. A partir de hoje você não está mais. A partir de hoje você voltou para a igreja, entendeu? Ele, não, ok, não tem problema. Qual é o segundo recado? O segundo recado está em Romanos 13. Peguei a Bíblia, abri Romanos 13, 11, 12 e 13. Arlindo, vai alta a noite, vem chegando o dia, e já é hora de você despertar do sono. Porque a salvação está mais perto agora do que quando você creu no princípio.
Ele ficou assim, foi a queima-roupa, né? Ficou impressionado. Aí ele falou assim para mim, ele deu essa risadinha e falou, quer dizer que minhas férias acabaram? É. Quer dizer que eu voltei para a igreja? É. Então tá bom, onde fica a igreja aqui na cidade para eu voltar? Ele sabia que não tinha. Eu disse, Arlindo, aqui na cidade não tem igreja. Então, se não tem igreja, como é que você quer que eu volte? Eu disse, a igreja vai começar na sua casa. Ele falou, aqui não dá. Dá. Não, mas, ô Maria, o que você acha? A Maria falou, depende de você, Arlindo. E o Arlindo depende de você, e ela depende de você. E um ficou jogando para o outro, eu falei, irmãos, está resolvido. Vai ser aqui, começa quarta-feira que vem. Era sexta. Quando a pessoa está indecisa, você decide logo e resolve. Se ficar em cima do muro, a gente já puxa e já resolve. É igual a mulher de Ló. Vai sair ou não vai, minha filha? Não, então manda um anjo, vai lá, pega na mão dessa mulher e puxa. E mulher e do marido e todo mundo, né? Só que a mulher voltou e você já sabe o que aconteceu. Ok. Aí marcamos com a Arlindo, ele falou, tá bom então, quarta-feira. Irmãos, nós oramos ali, fizemos uma reuniãozinha rápida, e eu perguntei, Arlindo, quantas pessoas você acha que consegue trazer aqui? Na quarta-feira, os seus amigos, que você consegue convidar. Quantos? Ele falou, eu tenho muitos parentes aqui, tem o Zé Rosa, tem a Isabel, tem não sei quem, tem a Ana, tem não sei o quê, o Eduardo, não sei o quê. Foi falando os nomes. Ele calculou, falou, acho que eu consigo convidar uns 15. Eu pensei, 15 em Aparecida, rapaz? É milagre. Eu falei, Arlindo, vai atrás de 15 que eu vou atrás de mais 15. Era sexta. Passei o fim de semana visitando o povo, batendo de porta em porta, convidando as pessoas. E o Arlindo fez lá do jeito dele. Na quarta-feira seguinte eu cheguei lá, para começar a reunião. Vocês não sabem o que aconteceu. O Arlindo e a esposa prepararam a garagem, porque na sala não cabia. Eles pintaram a garagem, eles limparam tudo, e o Arlindo tinha uns caixotes de madeira, umas caixas, que ele vendia laranja e maçã na feira. Ele pegou aquelas caixas de madeira, virou aquilo, colocou no chão, tirou a laranja, colocou ali, e botou as caixas de laranja como se fossem bancos de igreja, um atrás do outro, assim, fazendo fileirinha, corredor, tudo certinho, com as caixas de madeira. Botou aquilo no chão, e na frente colocou uma mesa, e em cima da mesa tinha um radinho. Naquele tempo não tinha... naquele tempo não tinha. Ele não tinha aparelho de CD. Ele tinha um radinho que tocava aquela fita cassete, aquela pequenininha, acho que você sabe o que eu estou falando. E ali estava a mesa, um jarro de flores artificiais, o radinho em cima, tudo arrumadinho, a mulher dele tomada banho, ele com o cabelo penteadinho na porta, sabe que graça. E aí estava tocando a música do Padre Zezinho, era o fundo musical. Eu falei, nessa altura do campeonato, que venha, tá tudo bem. Isso é evangelismo, põe para tocar. E ele cantando aquelas musiquinhas, abençoa, Senhor, sabe aquela musiquinha? Tal. Eu cheguei, olhei e falei, graças a Deus. Arlindo, que coisa linda, Maria, meus parabéns. Irmãos, o povo começou a chegar. Na primeira noite, sabe quantas pessoas nós tivemos ali? 35 pessoas. Sentaram nos caixotes de madeira e eu comecei a pregar. Eu não tinha computador, não tinha microfone, não tinha equipamento, não tinha nada. Mas eu tinha uma coisa que valia mais do que tudo isso. Eu tinha a Bíblia Sagrada. Eu pensei, vou falar o que para esse povo? Vou falar do cigarro, da bebida? Que nada. Eu vou falar da volta de Jesus. E o primeiro estudo que eu dei lá foi sobre a volta de Jesus. Quando eu terminei de pregar, o povo estava chorando. Foi uma coisa incrível. Aí eu percebi que o Espírito Santo estava trabalhando. Fui à porta da garagem para despedir o povo, como a gente faz aqui. E na porta eu abraçava um, beijava outro e foi fazendo aquela amizade. Quarta que vem tem mais, avisando, quarta que vem tem mais. E olha, irmãos, essa história é muito longa, mas só para vocês entenderem. Aquilo cresceu tanto, que tinha gente na rua, assim. Abrimos os portões da garagem, o povo ficava na rua, eu aqui dentro, eu subia num caixote para ver o povo lá atrás. E aí não dava mais, eu comecei a procurar um salão. Eu queria sair dessa garagem e ir para um salão. E aí procuramos salão durante muito tempo. Foi um milagre. Conseguimos um salão que era uma fábrica de imagens. Essa história eu não tenho tempo para contar aqui os detalhes, mas se eu contar você chora. Como nós conseguimos esse salão? Eu encontrei essa mulher assim por um milagre, na porta do Banco Bradesco.
Eu estava orando, pedindo um salão. Ela me ofereceu o salão. Eu perguntei, como a senhora me oferece o salão? Ela falou, eu sou diretora do Círculo de Oração da Basílica Nova. E a senhora vai me alugar o salão? Vou. Mas por quê? Porque eu briguei com o arcebispo, ele brigou comigo, ele me desrespeitou, estou com raiva dele, só de raiva, vou alugar meu salão para uma igreja de crente. Eu falei, a senhora tem toda a razão, a senhora está certa, meus parabéns, é isso aí, todo o seu lá. Claro, não sou bobo, nem nada. Alugamos o salão dela, que era uma fábrica de imagens. Tinha as máquinas, os equipamentos, todos lá. Foi ali que nasceu a igreja, na garagem da casa do Arlindo e nesse barracão. Eu lembro até o nome da rua. Rua Padre Claro Monteiro. Nome da rua. Número 16. Ali começou a nossa igreja, só que nós não tínhamos dinheiro. Não dava para trazer os caixotes da casa do Arlindo para o salão. Então a gente tinha que fazer bancos. Eu não tinha dinheiro, não tinha adventista para a gente pedir oferta, não tinha nada. Então eu recebi o meu pagamento, meu salário, e fui a como fala que vende madeiras, serralheria, para comprar madeiras, para fazer bancos. Cheguei lá, tirei todo o meu salário do banco, botei no bolso, fui lá e falei, moço, eu quero tábuas, um martelo, serrote e pregos. Eu pensei, eu vou fazer os bancos para a igreja. E fui lá, comprei, o rapaz me deu tudo certinho, eu contei as tábuas, eu disse, não vai dar. Eu preciso o dobro disso, de tábuas. Ele falou, mas teu dinheiro não dá para comprar mais. Mas o senhor me dá um desconto, moço, por favor, eu preciso de mais tábuas. Ele disse, mas não dá? Eu falei, mas é para uma igreja, o senhor não vai me ajudar? Ele disse, não, mas eu já te dei desconto. E não teve acordo. Vocês sabem que uma tábua, no Brasil, padrão, não sei se é aqui, mas é 30 centímetros de largura, uma tábua. 30 centímetros. Eu disse, o senhor tem serra elétrica? Tenho. Por favor, serre essa tábua de 30 centímetros ao meio, e de uma de 30 faz duas de 15 centímetros. Então ficou aquele negócio compridão e fininho. Aí eu disse, agora o senhor corta tamanho assim, assim. Ele cortou todas para mim, colocou num carro e levou para mim no salão, levantamos o salão, colocamos lá dentro. Aí eu fechei a porta, fiz uma oração e falei, Senhor, o senhor foi carpinteiro, não foi? Então me ensina a fazer, porque eu nunca fiz um banco. E ali eu comecei a fazer um banco. Um banco, teoricamente, é uma tábua assim, um pedaço aqui, em tese isso é um banco. E eu fiz isso, uma tábua em cima de 15 centímetros, que é isso aqui, irmãos, a largura. E aí, desse tamanho. Então, eu fiz aqui, um toquinho ali, preguei, botei o banco em pé, mas era tão fino que o banco caiu. Fiz o outro caiu. Fiz o outro, fiz todos, nenhum parava em pé, porque era muito fina a tábua. E depois eu pensei, bom, estão feitos, agora eu tenho que dar um jeito desses bancos ficarem em pé. Então eu tive uma ideia, peguei uma ripa e peguei 4 bancos e travei as pernas dos 4. Compreende o que eu estou dizendo? Travei aqui, outra lá, travei aqui e fiz um caixote. Para entrar nesses bancos tinha que levantar o pé aqui, entrar e sentar. Aí fiz 4 aqui, 4 ali, 4 lá. 4, 8, 12, 4, 8, 12, corredor no meio, botei no salão, limpamos o salão tal, e falei para o pessoal da garagem, agora vai ser no salão. E eu consegui um espaço na rádio de Aparecida, 10 minutos por dia, para eu fazer o meu programa. E comecei o programa e convidar todo mundo para vir para o salão. Irmãos, na primeira noite foi uma coisa extraordinária. Como não tinha membros da igreja para me ajudar, tinha uma garota, eu falei, você pode me ajudar aqui? Ela disse, posso. Qual o seu nome? Valdirene. Valdirene, você vai ser a recepcionista. Ela disse, pastor, mas eu não estou bem. Ela estava de shorts, ela parecia uma árvore de Natal, estava toda assim. Pastor, tá bom assim? Falei, tá legal assim, pode ficar aí. E ela ficou, o que eu faço? Você sorri, cumprimenta e fala, bem-vindo, só isso. E você, como chama? Meu nome é Ana. Ana, você pode me ajudar? Posso. Outra figura. O que eu faço? Você vai sentar nessa cadeira, nessa mesa, uma caneta, um caderno. Essa aqui cumprimenta, beija, abraça, manda para você. Você escreve nome, endereço e manda entrar. É só isso. É fácil. Peguei mais 2 para ajudar, 4. Aí as pessoas chegavam, elas conheciam todo mundo. O rapaz chamava José, ela falava, ô Zé, era o Zé. O outro chamava Antônio, era Tonho. E aí vinha um outro e chamava pelo apelido. Elas conheciam todo mundo, foi muito interessante. As pessoas chegaram, encheu o salão, e eu vi aquelas pessoas, cabia 250 pessoas. Alguns ficaram em pé. Aí nós enchemos o salão. E aí eu consegui uma caixinha de som e um microfone. E comecei a pregar a primeira vez naquele salão. Era terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. Comecei num domingo. Naquele domingo, eu preguei e o povo sentava naquele banco assim. Porque não tinha
não tinha encosto, tinha que sentar assim. E aquela igreja é a única até hoje que ninguém dormia no culto, porque se cochilasse caía, irmão. Eu falava, irmãos, presta atenção. O povo, sim, pastor, estamos atentos aqui. E eu prego, vocês sabem que eu gosto de falar bastante da palavra de Deus. E aquele povo não dormia. Irmãos, está tudo bem? Tudo bem, pastor. Quando terminou o culto, eu fui à porta despedir o povo. E uns vinham assim, né? Deus abençoe, irmão. Amém, pastor. Foi uma maravilha hoje. Desse jeito, irmãos. Assim, isso é engraçado, mas é verdade. Foi isso que aconteceu. É engraçado mesmo, porque é uma coisa diferente. Irmãos, Deus é grande. Vários milagres aconteceram em Aparecida. Eu apanhei 2 vezes, de socos e pontapés. Estou lhe dizendo. Uma vez fiquei sem comer 4 dias. Deus fez um milagre e mandou uma pessoa levar compra para mim na hora certa. São histórias que eu estou escrevendo um livro disso. Hoje em Aparecida, aliás, na época nós fizemos um batismo para fechar a conferência. E num sábado à tarde, nós batizamos, sabe quantas pessoas? Acha que batizamos 10 pessoas? 15? 30? 40? 50? 60? 70? 75? Segura para não cair. Num sábado à tarde, saiu na revista Adventista, nós batizamos 119 pessoas. Foi um milagre. Hoje lá em Aparecida, temos terreno próprio, prédio construído, igreja própria e temos 120 membros. Deus seja louvado. Montei a equipe com os meus irmãos, a igreja foi feita, só falta conhecer Roma, que eu ainda não conheço. Mas um dia nós vamos conhecer. Nós guardamos os mandamentos não para sermos salvos, mas porque fomos salvos em Jesus Cristo. Amém? Problema. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais uma conferência profética nesta noite. Obrigado pela salvação, pela graça em Jesus Cristo. Obrigado pelos 10 mandamentos que mostram o nosso pecado e nos leva a Jesus Cristo. Abençoa cada pessoa que aqui está. Derrama sobre nós o poder do Espírito Santo. Prepara-nos, ó Deus, para o dia da volta de Jesus, pois sabemos que não tardará. Breve Jesus irá voltar. Por isso, eu e o pastor Theo entregamos esta igreja nas tuas mãos. Abençoa também esses que vieram à frente tomando a decisão. Que esta seja uma decisão selada pelo Espírito Santo. E que essas pessoas nunca mais voltem atrás, mas que permaneçam fiéis até a volta de Jesus. Dá-nos um feliz sábado, uma ótima noite de descanso e traga-nos de volta daqui a pouco para a escola sabatina e para o culto divino, em nome de Jesus. Amém. Amém.